Uma alegria, uma alegria estar com vocês novamente aqui. É sempre um grande privilégio poder participar dessa sala, trazendo também a mensagem. Nós somos muito gratos a Deus pelas maravilhas e bondades que Deus tem feito para conosco. Eu tenho que agradecer a Deus porque no dia de hoje Deus tem cuidado de mim, tem tido a sua proteção de forma especial. E eu louvo a Deus pelas circunstâncias que ocorreu, porque eu pude ver a mão de Deus. A gente esteve na parte da manhã lá na cidade de São José do Rio Preto. E ela fica mais ou menos a 100 quilômetros daqui. E você vê até que eu tô com uma camiseta um pouco diferente. A gente foi para uma formatura, para uma escola de missão, e a gente foi lá para receber o diploma pela associação na qual nós participamos aqui, Associação Paulista Oeste. Então, uma gratidão a Deus por isso, mas a manhã toda eu fiquei muito, muito mal e tive vomitando a manhã toda. E quando a gente estava saindo de Rio Preto dentro da cidade, um carro entrou na frente da gente, fechou a gente, eu precisei frear bruscamente e um carro colidiu na nossa traseira. Então eu sou grato a Deus por todas as coisas, mesmo acontecendo coisas adversas. Eu sou grato a Deus porque Deus tem cuidado e tem protegido a gente. E devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Nos momentos bons, Deus está conosco, e quando acontece momentos ruins e difíceis, Deus também está ali. Então eu vejo Deus em todos os momentos ao meu lado me protegendo. Poderia ter acontecido coisas piores, e graças a Deus nada de mal aconteceu. Consegui me recuperar um pouco para poder estar aqui com vocês, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é muito forte e Deus tem algo a falar conosco nessa tarde, nessa palavra. Então, nada é por um acaso. Deus não escolheu eu de estar aqui neste dia e nesse horário por um acaso, e nem você. Você está aqui por um propósito de Deus, porque Deus quer falar ao seu coração. O texto que nós vamos meditar, nós somos dois textos hoje, tá bom? Então, vou convidar você a abrir Isaías 58. Nós vamos ler o verso 12 ali, mas só fica com elas abertas e também vamos ler Ezequiel 22:30, tá bom? São dois textos para a gente meditar e enquanto você abre, quero falar com você, como eu sempre falo, né? Como foi seu dia na batalha. Mencionei um pouco do meu. Acredito que teve soldados hoje que passaram pelas trincheiras dessa vida e se machucaram bastante. Algumas das setas inflamadas do inimigo, alguns dos seus dardos que ele lança contra nós, passou por entre a sua armadura, e às vezes você está ferido, está machucado. Às vezes de forma emocional também, está se sentindo sozinho. Então não fique triste. O Espírito Santo está com você. Você veio aqui, você faz parte dessa família. Essa família aqui, assim como Jesus, ela te ama também. E essa família está orando por você, está intercedendo por você, tá bom? Então não fique triste. Faz parte, essa batalha que estamos lutando, esse grande conflito, já tem um dia e um final determinado, mas nós já sabemos como vai ser o final, tá bom? O final é que o bem já venceu. Jesus já venceu. Então, com Cristo, nós já somos mais que vencedores. Então, não importa se durante essas batalhas da vida nós nos machuquemos, nada disso vai importar. Porque o que importa mesmo é no dia final, né? Esse grande jogo da vida que nós vivemos aqui, quando der o apito final desse grande jogo, nós seremos campeões. Nós vamos comemorar e vamos desfrutar ao lado daquele que lutou e venceu por nós, Jesus Cristo. E eu quero falar com vocês, nessa pequena introdução, até a gente chegar aqui nesse texto, que existe um som que ele vai ecoar através dos séculos. Um gemido que ele surge assim, dentro das ruínas da nossa alma humana, sabe? Das estruturas que nós temos nessa sociedade. Que som seria esse, né? Você já parou para pensar? E é um som de muros caídos. Não sei se você já ouviu esse som, mas são fundamentos arruinados, brechas abertas. E isso vale para você também reparar a sua armadura, fechar ela bem, para que nenhuma dessas brechas possa permitir a invasão do pecado. Então, diante dessa cena de desolação, o profeta Ezequiel, e nós vamos ler ali primeiro Ezequiel, abra lá Ezequiel 22:30. Pedi para vocês abrir.
em Isaías, mas vamos ler Ezequiel primeiro. E dentro dessa cena aqui de desolação, esse profeta ele ouve uma pergunta divina. E essa pergunta ela corta o céu como um raio. E olha que interessante essa pergunta. E é uma cena um pouco triste, podemos dizer, né? O que que Ezequiel vai nos dizer, Ezequiel 22:30? Busquei entre eles um homem que tapasse o quê? Um muro e se colocasse na brecha perante mim, por esta terra. Para quê? Para que eu não a destruísse. Mas olha que triste. Mas a ninguém achei. Ninguém foi achado. É como um contraponto de esperança, podemos dizer assim, né? Isaías vai profetizar sobre um povo que surgiria. Olha lá em Isaías 58:12. Vamos ler agora Isaías 58:12. Otelo, Titi, Otelo, Titi. Que Você demora coisa um momento. maravilhosa, né? Que o profeta vai dizer para nós. Ali nós vemos Ezequiel dizendo que ele buscou entre eles um homem, né? Que ultrapassasse esse muro, que colocasse nessa brecha, que se colocasse adiante dessa brecha, né? E por essa terra aqui, e ele, para que ele não destruísse, mas ele não achou ninguém. E olha como que o profeta Isaías vai nos dizer aqui agora, né? Olha que bonito essa frase. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, os fundamentos de muitas gerações levantarás, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Olha que bonito isso, né? Hoje Deus vai convidar eu e você a entender o que significa esse ser um reparador de brechas. Deus hoje te trouxe aqui para que nós possássemos rever essas coisas assim, rever o que significa um reparador de brechas, dar uma olhada se nós estamos para a nossa vida, se nós estamos sendo esses que vão edificar as antigas ruínas, que vai levantar os fundamentos de muitas gerações, que serão chamados reparadores de brecha. E olha só que interessante, né? Porque hoje Deus está convocando a gente para entender isso. E uma pergunta: o que que é essa brecha? O que seria essa brecha? Por que que essa brecha seria tão fatal? Como que, pela graça de Cristo, nós podemos nos colocar nela? Olha só. Vamos entender um pouco da natureza sobre essas brechas primeiro. Que onde o mal entra, a imagem da brecha no muro, ela é poderosa. Olha por que que a imagem é poderosa. Quando a gente vai rever isso nos tempos bíblicos, a segurança de uma cidade, ela dependia integralmente da integridade profunda dos seus muros. Os seus muros tinham que estar totalmente fortificados. Uma brecha, um buraco, era uma sentença de morte para aquela cidade. Uma brecha, um buraco, era o ponto de entrada para quê? Para o inimigo. E olha só, e agora vamos entender no contexto espiritual. Essa brecha ela vai representar um ponto de separação entre a vontade de Deus e a rebeldia humana. A brecha no contexto espiritual ela representa, ela é um ponto de separação entre aquilo que Deus quer, a sua vontade para conosco, e a rebeldia humana. Quando nós permitimos essa rebeldia, é por onde o pecado, o mal, a destruição, ela vai fluir para dentro da nossa vida individual. Ele vai fluir para dentro da sua família. Ele vai fluir para dentro da sua igreja. E Ellen White, num comentário que ela faz sobre Ezequiel 22:30, esse texto que acabamos de ler, Ellen White vai dizer assim, com essas palavras, que a terra ela estava cheia de crueldade e violência. A avareza e a opressão corrompiam ricos e pobres. Está identificando com algo que você vive hoje, com o que você vivencia hoje? Busquei, disse Deus, um homem entre eles que fizesse o quê? Que tapasse o muro,
que se colocasse na brecha perante mim por essa terra, que a iniquidade havia atingido tais proporções que, se não fosse interrompida, ela resultaria na destruição completa das cidades, da nação. E a medida da iniquidade ali de Israel estava quase cheia. Um pouco desse relato que eu acabei de trazer para vocês, ele vai encontrar, se você vai poder ler ele na íntegra, e eu convido você depois ler ele na íntegra. Está no livro Profetas e Reis, na página 414. A brecha, portanto, ela não é um acidente, ela é o resultado de um afastamento coletivo, de um afastamento individual, daquilo que é princípio divino para a nossa vida. É a corrupção na política, a injustiça social, a frieza espiritual dentro da igreja, a quebra daqueles laços familiares. Toda vez que nós pegamos o padrão de Deus e deixamos de lado, o abandonamos, uma nova pedra vai cair desse muro. E assim vai estar alargando cada vez mais as brechas. A declaração que Ezequiel 20:30 faz é uma das mais solenes e também tristes das Escrituras. Porque diz assim: busquei, mas a ninguém achei. Isso vai nos revelar o método de Deus, que Ele é onipotente. Ele escolhe trabalhar através de agentes humanos. Olha que fantástico esse Deus. Ele busca intercessores, ele busca mediadores, pessoas cheias do seu espírito, que vão se colocar, ó, no lugar de perigo, na brecha, para conter a maré do mal. Deus não vai buscar talentos excepcionais, mas ele busca caráter. Ele busca homens e mulheres cujas suas vidas sejam um canal mas tão limpo de sua vontade, que possam se erguer como uma barreira viva, assim, ó, contra o pecado. No tempo de Ezequiel, essa busca foi infrutífera. A nação ela havia se corrompido de alto a baixo. E Ellen White vai nos explicar esse princípio juntamente com a nossa realidade. No livro Mensagens aos Jovens, na página 52, ela nos traz um texto que diz assim, que Deus, ele chama por homens firmes, como a rocha, ao que aos princípios. Ele precisa de homens que o sirvam, não por vista, mas por fé. Homens que permanecem no lugar que lhes é designado, dizendo: antes morrer do que pecar. É forte isso, é forte. Homens, mulheres firmes como a rocha. Ao quê? Aos princípios, à palavra, que sirvam a Deus, não por vista, mas por fé. Homens que vão permanecer firmes e fortes ali, no lugar que foi designado, e dizer: olha, antes morrer, pode vir o que for, do que eu pecar. Cristo, na sua essência, ele foi o supremo reparador de brechas. Uma vida perfeita, né? E aquela morte expiatória tapa a brecha fundamental que vai separar o que é a humanidade, nós, de Deus. Então ele se coloca ali naquela brecha. Ele toma sobre si o quê? Aquele golpe que era para cair sobre mim, sobre você. Aquele golpe era para nós. E o nosso reparador de brechas, ele entra na frente. E ele toma sobre ele aquilo. Ele é o fundamento sobre o qual todo reparo deve ser construído. Todo reparo deve partir desse fundamento, dessa base que é Cristo Jesus. E nós precisamos entender agora um pouco do perfil desse reparador de brechas. Porque a mensagem de Isaías 58, se Ezequiel mostra a necessidade, Isaías 58 ele vai mostrar o perfil, a prática desse reparador de brechas. O capítulo 58 de Isaías, ele vai ser um tratado, podemos dizer, sobre o verdadeiro jejum, a religião prática que Deus aceita.
Vai ficar como tarefa de casa, você lê também Isaías 58 todo. O povo jejuava. Quando a gente vai ver isso em 2 Timóteo 3:5, não precisa abrir, eu vou falar para você aqui. Mas 2 Timóteo 3:5 diz: tendo a aparência de piedade, mas negando que a eficácia dela. Destes afastar-te. O povo jejuava, mas ele oprimia os seus trabalhadores. Eles praticavam ali uma forma de piedade, mas eles negavam o seu poder. E Deus ele não descreve o jejum. Então Deus vai descrever para a gente, não esse tipo de jejum. Ele vai mostrar para a gente qual que é o jejum que ele escolheu, qual que é o jejum verdadeiro. E isso é bonito porque em Isaías 58, você está com o livro aberto aí de Isaías, os versos 5 e 6 vai nos dizer assim, ó: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes ir livre o quem? Os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Olha que bonito isso. E após nós vermos essa descrição bem prática, é uma decisão bem compassiva, mas também justa, que vai vir uma promessa. Que promessa é essa? No verso 12, você vai ver essa promessa maravilhosa. No verso 12 aí de Isaías 58. E vai nos dizer: e os que de ti procedem edificarão o que? As antigas ruínas. E eu vou lá para o finalzinho. E serás chamados o quê? Reparador de brechas. Ellen White vai conectar diretamente essa obra à missão do povo remanescente de Deus. Você é um remanescente? Olha a sua missão. Ellen White vai dizer para a gente que a obra que foi especificada aqui em Isaías 58 é a obra que o povo de Deus deve fazer. Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar para você quantos estudos bíblicos você deu. Ele não vai te fazer essa pergunta. Porque aí ele vai te fazer as perguntas mediante aquilo que a gente acabou de ler agora. Ele vai te perguntar, porventura também você repartiu seu pão com o faminto? Porventura você recolheste os desamparados? Existirá dois grupos naquele dia para essas perguntas, né? Um grupo que vai estar à direita e outro à esquerda. Qual desses você vai estar? Porque um grupo vai dizer assim: "Mas, Senhor, quando que eu fiz isso, né? O grupo da direita. Ele vai falar: quando você fez para mim, para esses pequeninos. A pessoa que faz, porque ela está ligada a Cristo, ela entendeu o evangelho, ela entendeu o amor ao próximo. Em contrapartida, o grupo vai falar: mas, Senhor, quando que você estava nu e eu não te vesti? Sabe aquelas pessoas que só fazem para sair na foto quando tem alguém vendo? Sabe aquele cristão de fachada? E essa pessoa que usurpa do evangelho, porque isso é um cristão. Porque não está falando para um ateu, para ninguém, são pessoas que falavam que expulsavam demônios. Ele vai dizer: eu não te conheço. Você está falando que você fez em meu nome? E uma palavra até um pouco feia que eu vou usar, né? Será que não seria chamado de um estelionatário da fé? Essa pessoa? Olha só. Ele vai falar assim: você cobriu alguém que você viu nu, você escondeu a nudez, ou você expôs mais ainda o seu irmão? Olha só. Essa é a obra que o povo de Deus deve fazer. Edificar antigas ruínas, ser reparadores de brecha. Isso é uma obra de restauração, segundo Ellen White. E para ela ser feita no nosso mundo, não é para ficar só na escrita, não é só para você saber, essa obra ela precisa ser feita. Um pouco disso que eu li sobre Ellen White agora vai estar no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 438. Recomendo que leia também. Quem então é o reparador de brechas? Quem seriam essas pessoas?
E eu quero enumerar algumas coisas sobre esse reparador de brecha. E comece a analisar essas coisas que eu vou dizer com a sua vida e com sua conduta. O reparador de brechas é uma pessoa que vai combater a injustiça. Você só. Nossa, o mundo das pessoas sendo injustiçadas e você só é aquele que lamenta? Ou você é aquele que vai combater as injustiças? Que vai soltar essas ligaduras da impiedade? Um reparador de brechas também, ele vai aliviar quem os oprimidos. O texto disse para a gente: deixa ir livre quem os oprimidos. Um reparador de brecha também ele é compassivo. Ele alimenta o faminto. Ele veste o nu. E ele também abriga o desamparado. Um reparador de brecha, ele também restaura a verdade. Restaurador de veredas para morar. Isso inclui o que? Restauração do sábado. Você vai ver isso sendo mencionado no verso 13, como um sinal que eterno do poder criador e redentor de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, que está aqui nessa tarde conosco. O chamado de Ezequiel, ele ainda ecoa hoje. Ecoa nos dias de hoje. O chamado de Ezequiel ecoa dentro da sala Emanuel neste momento. Deus está buscando, Deus está vasculhando a terra, está procurando homens e mulheres que tapem o muro. A brecha está diante de nós, está no coração de um jovem prestes a desistir. A brecha está em um lar, à beira de uma ruptura. A brecha está na comunidade, onde a justiça prospera cada vez mais. A brecha também está dentro das igrejas, onde a verdade muitas vezes é negligenciada. E a pergunta é: ele nos achará indiferentes, ocupados com os nossos próprios jejuns egoístas? Ou ele te achará de joelho, com as mãos sujas do trabalho de reconstrução, com o coração quebrantado pelos que sofrem? O comentário bíblico adventista sobre Isaías 58:12, ele afirma que este versículo, ele se cumpre num povo que, tendo aceitado o que? A mensagem do verdadeiro jejum, se dedica a restaurar a lei de Deus, o sábado e todas as demais verdades bíblicas que foram pisoteadas pelo erro. Ellen White vai nos dar a chave final para isso. E ela diz assim: não é o vosso falar do que fazeis, mas o fazer da vossa parte, que prova a sinceridade das vossas intenções. O trabalho especificado em Isaías 58 é o trabalho que o povo de Deus deve fazer. É uma obra de restauração. Eu acabei de citar isso no livro, que está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, páginas 438 e 439. Mas hoje o Espírito Santo vai convidar você que veio aqui, vai convidar eu, Douglas. Vai convidar cada um que está aqui na família Emanuel. O Espírito vai te convidar a você se levantar. Não com as suas próprias forças, mas com o poder daquele que é o reparador supremo, Jesus Cristo. Ele vai te chamar para que você e eu possamos ser as mãos que erguem os fundamentos de muitas gerações. E se você quer ser essa pessoa, eu quero que você se manifeste isso mesmo, Isabel, com a mãozinha levantada. Fica de pé, levante, mostre para o mundo, para o universo, que você quer ser essa pessoa. Uma voz que vai clamar pela justiça, um ombro que vai apoiar quem está caído. Que você possa responder esse chamado. Que ele possa te achar não como um espectador da ruína dos outros, mas como um reparador de brechas, restaurador de verdades, para a glória, para a honra do nome de Jesus Cristo. Um dia esse Jesus vai voltar.
E é o que essa sala todos os dias prega. Essa sala não termina nenhum dia sem fazer a pergunta: você crê que Jesus vai voltar? E esse céu que você olha hoje vai se rasgar de alto a baixo. E esse Jesus vai chegar. E a pergunta é: como ele te encontrará? Na seara trabalhando ou um mero espectador, dormindo? E ao gritar: eis o noivo, você vai sair desesperado, porque você não está preparado, atrás de óleo para as suas lamparinas, atrás do azeite. Ou ele te encontrará com as mãos sujas, com o coração quebrantado, porque você é um reparador de brechas. Glória a Deus, porque você tomou essa decisão. Se você não tomou ainda, por favor, não hesite, não deixe para amanhã. Vamos entrar dentro dessa trincheira, dentro dessa batalha, porque nós somos chamados. Você não está sendo chamado pelo Douglas, você está sendo chamado nessa tarde pelo Espírito Santo a ser um reparador de brechas na sua cidade, na sociedade em que você vive. Uma pessoa que vai levantar o estandarte da verdade. Padrões bíblicos, padrões estabelecidos por Deus, para uma sociedade que vai viver bem, se entendesse, se vivesse de acordo com esses padrões. Padrões nas quais pessoas não seriam discriminadas, pessoas não seriam abandonadas. Não iríamos ver pessoas órfãos, pessoas sofrendo, porque nós estaríamos acolhendo. Mas enquanto tudo isso acontece, nós estamos de braço cruzado, como meros espectadores. Glória a Deus, porque você tomou essa decisão. Glória a Deus, porque você já tem feito isso. E você quer refazer esse pacto de continuar. Mas você que não tem feito nada para reparar brechas, e hoje tomou essa decisão, quem vai te ajudar chama-se Espírito Santo, porque é Ele que te convida. É Ele que te convidou a você se levantar, não com as suas próprias forças, mas com o poder supremo de Jesus Cristo, o verdadeiro reparador de brechas, aquele que entrou na brecha, naquele lugar que era para nós sofrermos. Aquela morte de cruz era para mim, era para você, mas ele reparou essas brechas. Agora nós temos um trabalho a cumprir. Nós precisamos pregar desse evangelho, falar desse Deus, que ele não encontre nenhum de braços cruzados. Que ele não encontre nenhum com as mãos limpas de espectador. Que ele possa te encontrar na chegada dele, com as mãos sujas, com o coração quebrantado, trabalhando na seara, reparando brechas, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E neste momento eu quero orar por você que tomou essa decisão, porque o céu para nesse momento. Olhando aqui para a família Emanuel, pessoas que querem ser essas pessoas, reparadores de brecha. Jesus estava olhando. E aqui não acontece como no texto que nós lemos, que não encontrou ninguém, não, aqui ele encontra várias pessoas dispostas a ir para esse trabalho, a serem reparadores de brechas em suas sociedades onde estão. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por nessa tarde nos ensinar, Senhor, quão valioso é, ó Pai, repararmos as brechas. Não deixarmos nenhum espacinho nesse muro de proteção para que o mal entre, para que ele atinja a nossa vida. Quantas famílias, quantos lares arruinados, quantos jovens nos vícios, por esse mundo, pelas coisas que o mundo atraiu, porque em algum momento da sua vida eles permitiram que essa brecha foi aumentando, e ao permitir cada entrada do mal, uma pedra ia caindo desses muros, ó Pai. Mas, Senhor, obrigado, porque nessa tarde o Senhor levanta um exército. Não é uma pessoa, é um exército que está aqui, que levantou as suas mãos, que vão partir para essa batalha e vão ajudar a reparar as brechas nesses muros. Pessoas que sofrem, oprimidos, elas não vão ser, Pai, em nome de Jesus, porque esses seus servos, quem o Senhor escolheu, irão reparar essas brechas.
irão abraçar, irão acolher os necessitados, irão alimentar os famintos, porque essa é a nossa missão, sermos Jesus para as pessoas. E ao fazermos isso, movidos pelo seu Santo Espírito, guiados pelo seu Santo Espírito, as pessoas enxergarão Jesus através de nós. Porque a obra do Espírito é revelar Jesus. E nós, porque já tivemos esse encontro maravilhoso com o Senhor, ó Pai, possamos ser canais limpos onde possa fluir as bênçãos do céu, os desejos do céu para a humanidade. E as pessoas vão olhar para a gente e vai falar: essas pessoas são diferentes. No mundo onde todos tratam com indiferença, no mundo onde as pessoas são invisíveis, como assim essa pessoa chega aqui, ela está me vendo? Como assim? Eu não precisei pedir ajuda para ela, ela já chegou e falou para mim, já trouxe uma blusa, trouxe um calçado, trouxe alimento e eu não pedi. Ela não pediu para a pessoa, mas ela pediu para ti, Jesus. E ela vai dizer: obrigado, Jesus, porque hoje você enviou anjos aqui para o meu auxílio para cuidar de mim. E ela vai ver, através da sua vida e das suas atitudes, o amor de Jesus fluindo para um mundo mau, um mundo onde tirar vantagens das coisas tem prevalecido. Mas esse grupo agora que se levanta, esse exército, fortalecido por seu Santo Espírito, neste momento, Espírito Santo, toma cada um nas suas mãos, revista-os da armadura de Cristo e prepare eles para esse combate. Que as mãos deles possam estar sujas, sujas, reparando brechas na vida de pessoas, e os corações quebrantados pelo sofrimento dos necessitados e dos oprimidos, ó Pai. E naquele grandioso dia, essas pessoas possam ouvir a notícia mais maravilhosa da vida, porque uns irão ouvir a pior notícia do mundo: não te conheço, apartai-vos de mim. Mas essas pessoas que levantou a mão, naquele grandioso dia, vão ouvir: vinde benditos do meu Pai. Entra pelo reino, está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vai desfrutar, filho. Você trabalhou, agora vai descansar. Senhor Jesus, nós confiantes no seu poder, confiantes na sua graça e na sua misericórdia, nós colocamos essa oração no seu trono de graça. Nós nos achegamos ao seu trono de graça, ó Pai, porque nós temos esse acesso. Mas nós chegamos juntamente de mãos dadas com o seu Santo Espírito, porque nós não sabemos nem orar e falar. Mas cada palavra dita aqui nessa oração foi traduzida pelo Espírito Santo. E com a certeza de que o Senhor já ouviu e já deu ordem aos seus anjos para lutar por cada um de nós. E o seu Santo Espírito vai fortalecer cada um desses combatentes a partir de agora. E nessa nova semana, onde é desconhecida para nós, mas conhecida para ti, ó Pai. Guia os nossos passos. Leva-nos por caminhos aonde possamos reparar brechas na vida de muitas pessoas. E já na próxima semana, muitos testemunhos possam ser dados, porque esses reparadores de brecha saíram na atividade essa semana. Irão passar por lugares que eles jamais imaginaram, mas guiados por ti, irão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O nosso papel nós fizemos. Nós nos entregamos nas suas mãos como instrumentos a ser usados por ti. A partir de agora, Santo Espírito, mova-se, dirija-se, cumpra-se o seu querer na nossa vida. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a família Manuel diga amém, Senhor. Amém.